Bem-vindos, boa noite. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que bom estarmos juntos mais uma vez para louvor da glória do Senhor. Que graça, que bênção, que vitória desfrutarmos de momentos na presença do Pai. Nada há mais precioso, nada há mais prazeroso do que estar na presença de Deus. E o Senhor, pela sua misericórdia, tem nos concedido a oportunidade e o privilégio de passarmos momentos juntos na presença de Deus. Independente de quais sejam as circunstâncias que envolvem a nossa vida, independente de quais sejam os desafios que nós enfrentamos, independente de quais sejam as muitas aflições que nos agridem diariamente, nós, como diz a palavra de Deus, sabemos em quem nós temos crido. Nós estamos certos de que Ele é poderoso para fazer muito mais além do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Graças a Deus, Deus tem cuidado de nós. Deus é misericordioso. Deus é amor. Ele, quando olha para nós, ele não olha segundo as nossas capacidades, segundo os nossos méritos, segundo nossos próprios atributos, nem tampouco olha para nós segundo os nossos pecados. Mas quando ele olha para nós com amor, e este amor cobre a multidão dos nossos pecados. Eu dou graças a Deus, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos separou para o louvor da sua glória e nos predestinou para Ele. E sabe quando foi que Ele nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Deus já havia nos separado para o louvor da sua glória. Estamos aqui para a glória de Deus. Estamos aqui para dar louvores, render graças ao Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. E é com grande alegria que nós, mais uma vez, estamos juntos para dar glória a Deus, para aprender, para ouvir a sua palavra, para orar, para intercedermos uns pelos outros e também para recebermos da parte do Senhor aquilo que traz paz e esperança ao nosso coração. E hoje, com muita alegria, nós recebemos o pastor Debian para, junto conosco, através desta live, ministrar a palavra de Deus e compartilhar algo da parte do Senhor. Eu já vou chamá-lo, já vi que ele está online, já ingressou, já se conectou, e eu já vou chamá-lo para que nós possamos ganhar tempo e também aproveitarmos o máximo possível desse período de... E eu espero que você abra o seu coração para receber aquilo que Deus tem para nós nesta noite. Bem-vindo, meu irmão. Amém. A graça e a paz para o Senhor, amém, para o Alexander, para todos que estão aí nos acompanhando. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco da palavra com vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Que alegria. Fique à vontade, querido. Pode se apresentar, contar um pouco do seu testemunho, se você quiser, ministrar a palavra, cantar, tocar, tirar oferta. Fique à vontade. Ok, muito obrigado. Então, para o pessoal que não me conhece, meu nome é Debian, eu sou natural de Pernambuco, mas eu estou morando aqui no Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande. Sou casado com Jusicleide, né? Minha esposa também é pernambucana, mora aqui comigo. E nós estamos aqui
compartilhando um pouco assim do amor de Deus com as pessoas. Estamos aqui trabalhando, estamos intercedendo pelas pessoas que sempre têm um carinho de estar sempre conosco. E eu queria, nessa noite, aproveitar e compartilhar uma palavra com cada um de vocês que está aí. E eu gostaria de falar um pouco acerca da fé. Eu queria falar um pouco acerca de alguns aspectos alguns aspectos muito importantes sobre a fé. Então, um dos aspectos que eu queria mostrar para você acerca da fé é que Deus, ele é um Deus que ele não está limitado. Então, eu gosto sempre de dizer para as pessoas, não limite Deus, pois Deus não limitou a sua fé. Então, a sua fé, Deus não colocou um limite. Ele não disse para você, olha, você só pode crer até certo ponto. Não. Ele incentivou e encorajou cada um de nós cristãos a estarmos crendo no Senhor. Por quê? Porque a fé muda circunstâncias, a fé abre portas, a fé abre caminhos novos, a fé remove obstáculos, a fé faz aquilo que não é aparente, não pode ser visto pelos olhos naturais acontecer. A fé faz com que o sobrenatural invada o natural e transforme tudo aquilo que é natural. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, se você tiver com ela, no capítulo de número 9 do livro de Marcos. Marcos, capítulo 9. E eu queria que você visse algo interessante lá comigo. A partir do verso de número 14. Diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, aonde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não o puderam. Verso número 19. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, caindo por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Até aí. Eu gosto sempre de dizer que Deus seria injusto se ele nos pedisse alguma coisa que nós não pudéssemos fazer. Então, eu sempre digo para as pessoas, olha, se Deus pedisse para você algo que você jamais pudesse realizar, Deus seria um Deus injusto. Mas sabe que o que Deus nos pede, ele nos dá todas as condições para que a gente possa fazer aquilo que ele nos pede. Então, eu vou linkar alguns textos com você. A Bíblia diz lá no livro de Abacuque, a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. A Bíblia também vai dizer no Novo Testamento, a Bíblia vai falar isso lá em Gálatas, a Bíblia vai dizer que o justo viverá pela fé. Então, você vai encontrar muitos textos na Bíblia, mais ou menos umas 4 vezes em toda ela, em Romanos também, dizendo: meu justo viverá pela fé. Então, como deve ser a nossa vida? A nossa vida deve ser uma vida de fé. Nós devemos estar transbordando de fé. Nós devemos estar, como diz um hino bem antigo, rompendo em fé. Nós devemos estar nos movendo em fé. E é interessante porque aqui nesse texto acontece um episódio. Diz que Jesus ia se aproximando dos discípulos e
ele encontra uma multidão que os cercava, os fariseus discutindo no meio, e a Bíblia diz que ele se aproxima e ele pergunta: o que é que vocês estão discutindo com eles? E imediatamente um homem se apresenta e diz: olha, eu trouxe o meu filho a teus discípulos, mas eles não puderam ajudá-lo. Um espírito toma conta dele, lança ele na água, lança ele no fogo, mas eles não puderam ajudá-lo. E naquele momento Jesus, ele olha para todo o quadro da situação e ele diz: ó geração incrédula. E quando você continua um pouco mais o texto, você vai ver que naquele momento o Espírito toma o menino e lança ele no chão e ele faz tudo aquilo que o pai relatava. Mas quando você chega um pouquinho no verso 22, 21 e 22, Jesus pergunta para o pai do menino o seguinte: quanto tempo isso acontece com ele? E ele responde e diz assim: desde a sua infância. E naquele momento, Jesus ouve do pai do menino o seguinte: olha, eu trouxe ele aos teus discípulos, eles não puderam ajudá-los. Isso é o que acontece com eles sempre, desde a sua infância. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Então, você percebeu que a expressão do pai foi: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda? Então, ele estava duvidando aqui. Então, isso vai explicar muita coisa. Preste atenção no que vai dizer o verso 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Então, Jesus devolve para ele aquela expressão, aquela afirmação que ele havia feito. Jesus devolve para ele e ele diz assim: se tu podes, você está perguntando se eu posso? Se você pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente as lágrimas começaram a correr do rosto do pai, e ele disse: Senhor, eu creio. Agora eu entendi, agora eu acredito. Ajuda-me na minha falta de fé. Então, como você pode perceber aqui, havia um empecilho para que o milagre ocorresse, que era a incredulidade do pai. E eu sempre gosto de dizer que a fé nunca pode ser fingida. Algumas pessoas, elas ouvem uma palavra sobre fé e elas querem fazer um teste. Elas pensam assim: eu vou tentar para ver se funciona. Mas, na verdade, elas não precisam tentar, elas precisam crer de verdade. Elas precisam abrir o seu coração para a palavra, abrir o seu coração para as promessas de Deus e dizer: Senhor, eu creio. Senhor, isso. Aleluia. E o pai reconheceu que havia uma legalidade que ele dava sobre o espírito operar sobre a vida daquela criança, porque ele nunca exerceu a sua autoridade, ele nunca se posicionou em fé e disse: já basta, eu creio em Deus, eu não aceito meu filho mais assim. E é interessante aqui no texto nós percebemos que a Bíblia diz que Jesus disse: se você pode crer, tudo é possível ao que crê. E eu quero deixar essa palavra para vocês: tudo é possível ao que crê. Amém? E é interessante porque naquele momento, Jesus, vendo tudo aquilo, ele imediatamente repreende o espírito e disse: sai desse jovem, nunca mais tornes a ele. E a Bíblia diz que ele agita o menino com violência, o menino cai como se tivesse morto, mas Jesus ergue o menino pela mão e devolve o menino ao seu pai. Tudo é possível ao que crê. Não importa o quanto o diabo está agindo. Não importa quantas barreiras existam, não importa quantas coisas estejam na sua frente, você precisa estar crendo em Deus. E é interessante, irmãos, porque crer em Deus é uma atitude que nós temos, é uma atitude do nosso coração. Então, eu gosto quando Jesus fala uma passagem lá no livro de Marcos, no capítulo 11, e no capítulo 11, Jesus fala para os seus discípulos e ele diz: olha, tenham fé em Deus,
Porque em verdade vos digo, que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, aquilo que ele disse vai acontecer com ele. Então, aonde nós nunca podemos duvidar? No nosso coração. Aonde a fé surge? Ela surge através do ouvir, mas ela nasce quando a palavra desce para o nosso coração. É ali que a fé é gerada, dentro do coração. Então, nós precisamos deixar a fé ser gerada dentro do coração através do ouvir da palavra de Deus. E quando nós olhamos para a palavra, nós podemos perceber que aquele homem ele tinha dúvida é o contrário de fé, mas quando ele se posicionou e ele disse, Senhor, eu creio, o milagre começou a acontecer. As coisas começaram a mudar. E uma dúvida que eu tinha no meu coração acerca da fé, e eu sei que muitas pessoas têm essa mesma dúvida, às vezes elas param e elas pensam assim, irmão, se eu tivesse aquela fé que Jesus está falando, a fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, eu poderia dizer ao monte, eu poderia falar à moreira, como diz em outro texto. E é interessante, irmãos, porque eu falei no começo, Deus jamais vai pedir algo para você que você não pode realizar. Na verdade, o que nós precisamos entender é que a fé ela é uma força espiritual, a fé ela vem de Deus e ela entra no nosso coração através da palavra, do ouvir da palavra, mas nós precisamos entender que a fé ela pode crescer, a fé pode aumentar, a fé não precisa ficar do mesmo jeito que ela sempre foi. A fé ela é mensurável, ou seja, a fé pode ser medida. Amém? Ainda que hoje nós não tenhamos um termômetro de fé para colocar numa pessoa, mas nós podemos saber muito sobre o nível de fé dela através daquilo que ela está falando. Se ela é pessimista, se ela sempre está murmurando, se ela sempre vê as coisas de uma forma, contrária àquilo que a palavra diz. Você sabe que a incredulidade está ali. Mas, ao contrário disso, se a pessoa está sempre otimista, se ela está sempre vendo as coisas pela ótica de Deus, se sempre que uma dificuldade vem, ela tem uma palavra, eu vou vencer, eu vou superar. Então, nós sabemos que o coração daquela pessoa está cheio de fé. Então, como eu disse para você, a fé ela é mensurável, ou seja, ela pode ser medida, ela pode ser descrita. E eu queria mostrar para você um texto no livro de Romanos, no capítulo de número 12 do livro de Romanos, o verso 3. Romanos 12, 13. Eu queria que você acompanhasse comigo. Diz assim. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. É interessante, irmãos, porque Deus está falando aqui através do apóstolo Paulo, e ele está dizendo assim, olha, eu não quero que você pense nem a mais nem a menos, mas pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Na verdade, todos nós, quando nós nascemos de novo, recebemos uma medida de fé dentro do nosso coração. E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, eu tenho certeza que você já ouviu algum irmão dizer, irmão, mas olha, fulano tem tanta fé, mas a minha é tão pequenininha. E é interessante, irmãos, porque quando nós nascemos de novo, todos nós recebemos a mesma medida de fé. Deus não deu mais fé para um do que fé para outros. Não, a medida de fé do coração que Deus deu a cada um é a mesma medida.
Então, se todos nós recebemos a mesma medida, então por que alguns parecem que são mais operosos na fé, são mais fortes na fé e outros menos? Por que será que existem irmãos, às vezes, que eles estão tão cheios, tão avivados, e às vezes existem outros irmãos que eles parecem que estão pela misericórdia de Deus? É interessante porque nós precisamos olhar para a palavra. Então, a palavra, ela vai, essa medida ela é descritiva, a palavra vai descrever essa medida de fé. E é interessante porque essa fé, ela pode ir crescendo, ela pode ser aumentada. A fé é uma força espiritual que ela anda de mão dadas com muitos outros aspectos espirituais. Se você ler a sua Bíblia lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 1, a partir do 1 até o 10, você vai ver Pedro dizendo, olha, associem com a fé de vocês. E ele vai dizer uma série de características ali que podem ser associadas junto com a fé. Então, nós vamos olhando para a Bíblia e nós vamos vendo na Bíblia muitas coisas interessantes. Por exemplo, se a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, então isso nos diz algo interessante. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus. E é interessante porque a falta de ouvir também vai fazer o processo acontecer ao contrário. Então, se ela vem pelo ouvir, a falta de ouvir pode fazer com que ela esteja indo embora, que ela esteja enfraquecendo. E é interessante, irmãos, nós observarmos alguns exemplos na Bíblia. Eu vou citar alguns para você, e eu vou começar aqui pelo livro de Mateus para a gente poder se localizar mais rápido. Mas eu queria que você fosse acompanhando aí. E o primeiro texto que eu quero ler com você é Mateus, capítulo 8, verso de número 26. Mateus 8, 26. Eu vou ler aqui para você. Diz assim, os discípulos estão aqui no meio de uma tempestade, e o verso 26 diz assim, perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Irmãos, aqui eles estavam desesperados, achando que eles iam morrer, e Jesus estava dormindo no interior do barco. Naquele momento de desespero, eles correm até Jesus, e eu gosto sempre de fazer uma observação aqui, dizer que Jesus sabia quem estava cuidando dele, por isso que ele podia descansar. Quando você entende quem está cuidando de você, você pode descansar em Deus. É interessante porque a Bíblia diz que eles acordam ele e diz, mestre, Senhor, salva-nos que perecemos. Nós vamos morrer, em outras palavras. E naquele momento Jesus levanta-se e diz, por que sois tímidos? Será que vocês ainda não têm fé? Eu não sei o que é que você entende por timidez, mas eu entendo que o tímido é aquele que tem um potencial dentro dele, mas ele não usa aquele potencial todo que ele tem, porque existe alguma coisa que está lhe impedindo. E é interessante, irmãos, porque o potencial da fé estava ali. E Jesus não diz para eles, se você observar outros textos, ele não diz para eles que eles não têm fé. Ele diz para eles, vocês são tímidos, porque vocês têm uma medida, porque vocês têm uma fé no coração de vocês, mas vocês não estão usando. Então a Bíblia diz que ele se levanta em fé, repreende o vento, repreende o mar, diz cala-te e emudece, e imediatamente a bonança chega. Se você ler alguns outros textos, por exemplo, no capítulo 14, na outra tempestade, do livro de Mateus, no capítulo 14, no verso de número 31, a Bíblia vai dizer a mesma coisa, vai dizer assim, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? É que eles estavam falando especificamente de Pedro. Pedro estava aqui numa segunda tempestade, em outro momento,
O vento forte começa a vir, Pedro começa a afundar e Jesus estende a mão para ele, porque ele grita: Senhor, socorre-me. E toma na sua mão e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, aqui você vai ver um outro exemplo de uma fé pequena, que uma fé que não tinha se desenvolvido. Mas eu quero mostrar para você outros exemplos. Algumas traduções, às vezes, vão dizer pouca fé. Outras vão dizer pequena fé. Mas no livro de Mateus, no capítulo 8, nós vamos ver um homem bem diferente. Um homem que estava cheio de fé, a ponto de Jesus olhar para ele e dizer que a sua fé era grande. Por exemplo, a Bíblia vai falar aqui no capítulo 8 sobre um centurião. E aqui, falando acerca do centurião, a Bíblia diz que ele tinha um criado doente na sua casa, estava sofrendo horrivelmente, mas o centurião resolveu implorar que Jesus fosse até a sua casa, e Jesus diz: eu vou lá e eu vou curá-lo. Eu gosto de um outro evangelho que explica melhor essa situação aqui. Diz o seguinte, que ele envia alguns homens importantes, alguns dos seus conhecidos, e quando eles chegam até Jesus, naquele momento, ele pede para ele, roga para ele, ele vai se dirigindo, mas ele resolve sair da sua casa, ele pessoalmente, e ele chega lá e ele diz: Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, debaixo do meu teto, mas manda apenas com uma palavra, e o meu criado será salvo, e o meu rapaz será curado. E outra versão diz: e o meu servo sarará. E aqui nesse momento, Jesus vê ele falando e ele vai continuando e ele diz assim: porque eu sou um homem sujeito à autoridade. A um eu digo vem, ele vem, a outra eu digo vai, ele vai, a outra eu digo faz isso, ele faz. E naquele momento ali, Jesus fica admirado com ele. Verso de número 10 diz assim: ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem em Israel achei fé como essa. Então, um homem que tinha um nível de fé grande a ponto de deixar Jesus admirado. E o que é uma fé grande? Fé grande é quando nós temos conhecimento do que é autoridade, do que é submissão. Fé grande é quando nós temos um entendimento de que uma palavra vinda da parte de Deus pode mudar uma história, pode mudar uma situação. Uma palavra vinda da parte de Deus pode sarar, pode ressuscitar, pode mudar tudo na nossa vida. E é interessante, irmãos, porque quando você encontra também aquela mulher Ciro-fenícia, que Jesus aparentemente não atende o seu pedido naquele momento, mas ela vem clamando, ela vem correndo, ele olha para ela e diz: olha, eu não posso fazer nada agora. A minha missão específica é com a casa de Israel. Mas ela olha com tanta humildade e ela diz: olha, meu Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E naquele momento, Jesus olha para ela e diz: mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo aquilo que você quer. Então, nós vimos pessoas com uma fé pequena, nós vimos pessoas com uma grande fé. Nós vamos ver em Atos 6:8 que Estevão era um homem cheio de fé. E nós, olhando para a Bíblia, nós vamos começar a perceber essa fé mensurável, essa fé que pode ser medida. E quando Jesus fala acerca dessa fé, eu gosto de um texto especial e eu queria que você abrisse comigo, para você entender bem. Esse texto está lá no livro de Lucas, no capítulo de número 17, no versos 5 e 6. Lucas 17, 5 e 6. Diz assim:
Então disseram os apóstolos: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe Jesus: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a essa amoreira: ergue-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Amém? Então, o que é que Jesus está falando aqui? Jesus está falando aqui que os discípulos eles fizeram aqui um pedido para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé parece tão insignificante, mas Jesus fala para ele: olha, se vocês tiverem uma fé como um grão de mostarda. Aí às vezes as pessoas perguntam: o que é uma fé como um grão de mostarda? A fé como um grão de mostarda, Jesus explica isso numa parábola. E ele diz assim: olha, um grão de mostarda sendo a menor das sementes, quando plantada, se torna a maior das hortaliças, de sorte que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Ou seja, ela é bem pequena, mas quando ela é plantada, ela cresce. Pode parecer que está bem pequeno, pode parecer ser bem pouco, mas quando você resolve exercitar, aquilo que parece pequeno se torna grande, se torna poderoso, a ponto de você conseguir trazer sombra para outras pessoas, refrigério para outras pessoas. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida, é que ao exercitar essa fé que começa pequenininha com aquela pequena medida, essa medida possa crescer. Porque ela foi depositada, ela foi plantada no nosso coração. Amém, irmãos? Ela Aleluia. foi plantada dentro do nosso coração. Ela pode crescer. E como, irmãos, essa fé cresce? É simples. Te expõe a palavra, mergulha na palavra, fala sobre milagres, lê sobre milagres, ouve sobre o que Deus está fazendo nesse tempo na vida de outras pessoas. Mesmo na pandemia, Deus não está limitado, Deus não está parado, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se muitas vezes essa falta de entendimento de que a nossa fé se desenvolve e cresce é o que está nos impedindo, eu quero mostrar uma coisa interessante para você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de João. Eu vou mostrar um outro aspecto acerca da fé agora. Eu queria que você me acompanhasse. Abre lá no Evangelho de João, no capítulo de número 11 do Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo de número 11. E eu queria mostrar para você. Fala sobre a ressurreição de Lázaro. Diz assim: verso 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém? Sabe que Deus sempre é glorificado na cura, Deus sempre é glorificado na ressurreição, Deus é sempre glorificado no apesar de. E ali, Lázaro estava doente, suas irmãs mandam uma mensagem para Jesus, e a Bíblia diz aqui que Jesus amava Marta, amava Maria, amava Lázaro, mas quando ele soube que Lázaro estava enfermo, ele demorou 2 dias aonde ele estava. E logo um pouquinho mais adiante, a Bíblia diz que Jesus diz, olha, nós vamos voltar para a Judéia, nós vamos até Lázaro, nós vamos até
até Betânia, até a aldeia de Marta e Maria. E os discípulos dizem, mestre, agora mesmo eles queriam te apedrejar e você vai voltar para lá. E ele disse, o que acontece é o seguinte, Lázaro, o nosso amigo, está dormindo. Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo do seu sono. E os discípulos olham para ele e dizem, mestre, se ele dorme, está bem. E Jesus é mais claro, ele disse, não, ele morreu. Mas naquele momento que Jesus se dirige para lá, a Bíblia diz que naquele momento, quando Jesus vai chegando até a aldeia, e ele vai entrando em Betânia, diz assim o verso 18. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. E eu sei, replicou-lhe Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Sim, Senhor. Respondeu ela, tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E aqui nessa narrativa, nós temos muitas coisas interessantes. Duas coisas que eu quero destacar. A fé, irmãos. Hebreus capítulo 11, verso de número 1, diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, a fé é uma certeza. É uma convicção que surge no seu coração quando você ouve a palavra, que embora você não esteja vendo, você sabe que vai acontecer. Embora você não esteja sentindo, você sabe que vai acontecer. Amém? E essa é a natureza da fé, esse é o princípio da fé. E é interessante porque a fé, ela é um substantivo, ou seja, é um substantivo abstrato, ou seja, ela não pode ser tocada, ela não pode ser vista, mas ela pode ser percebida pelo Espírito, ela pode ser percebida pelas ações, pelas atitudes. Mas a fé, quando ela está dentro do nosso coração, ela está ali, a palavra que eu posso dizer, ela está ali naquele momento, ela é agora, ela vem e ela permanece ali. Mas toda fé precisa ter uma atitude, precisa ter uma ação correspondente. Tiago diz, do que adianta se um homem disser que tem fé e não tiver obras? Mas aquelas obras ali, elas podem também ser entendidas como atitudes. Do que adianta ter fé, mas não ter uma atitude sobre a fé? Uma atitude de alguém que realmente está persuadido pela palavra, de alguém que realmente está crendo. Aleluia! E é interessante, irmãos, porque essa atitude da fé, ela é designada na palavra como crer, como está crendo. Amém? Eu espero que a fé não esteja somente no seu coração, mas que você se mova em fé crendo. Porque é assim que a sua fé vai crescer. Eu gosto de dizer que a fé vem pelo ouvir, ela permanece por meditar, por se alimentar, mas ela cresce com praticar. Ela cresce
quando nós estamos obedecendo aquela palavra, quando nós estamos agindo sobre aquela palavra. Amém? E é interessante, irmãos, porque esse crer, ele deixa de ser um substantivo quando você está agindo sobre a fé, e ela passa a ser um verbo, ela passa a ser uma ação da fé. E é interessante porque quando nós olhamos para a palavra, nós vamos perceber o seguinte, que esse crer, ele é um pequeno verbo, que no grego ele é o pisteu, que quer dizer sendo persuadido, tendo confiança. Em Hebreus 11:1, a palavra para fé ali é pistes, firme convicção, baseado naquilo que se ouve. E é interessante porque esse pisteu, esse persuadido, esse tendo confiança, esse crendo, ele designa uma ação. Ele é um verbo que gera uma ação, que se move em uma ação. Amém? Mas existe uma outra palavrinha aí. Eu não quero confundir você, mas eu quero que você vá somando essas palavrinhas. Existe uma outra palavrinha na Bíblia chamada esperança. Essa palavra esperança, ela é uma outra palavrinha grega que ela se chama elpis. Elpis é uma positiva e segura expectação. Ou seja, é uma expectativa de coisas boas. É uma expectativa de que algo aconteça. Então, todas duas, tanto a fé como a esperança, elas andam de mãos dadas. Elas são como uma pequena moeda que tem os dois lados. Todos os dois lados são importantes. A esperança é importante, mas a fé é importante. Amém? Mas, irmãos, muitas vezes nós estamos vendo pessoas que elas estão apenas na esperança. Elas estão numa expectativa boa de que algo aconteça, mas elas não uniram a esperança com a sua fé. Deixa eu me ensinar para você. Quando a Bíblia fala sobre esperança, a fé relaciona-se com o futuro e a esperança relaciona-se com o futuro. Um presente, melhor dizendo, a esperança relaciona-se com o futuro, certo? A fé também se relaciona com o futuro, mas a base da fé não é adiar as coisas para o futuro. A base da fé é trazer as coisas para o agora e crer agora e ver acontecer agora. A fé ela é algo instantâneo. E quando nós olhamos para a fé e para a esperança, nós vamos ver que todas duas relacionam-se com o não visto. Né? A Bíblia vai dizer, aquilo que nós não estamos vendo, com paciência o esperamos. Então, todas duas, a fé eu não posso ver, a esperança eu não posso ver, mas a esperança, ela sempre empurra as coisas lá para o futuro. Então, quem está à esperança diz assim, um dia eu serei curado, um dia essa dificuldade vai passar, um dia a minha vida vai mudar. Um dia Deus vai me dar condições de fazer isso, de realizar aquilo outro, e ela sempre vai empurrar aquilo lá para frente. Um dia vai acontecer. E o que é que a fé faz? A fé pega um coração cheio de expectativa, cheio de esperança, e a fé traz a esperança para perto, traz a esperança para agora. Como assim, irmão? A esperança está adiando, mas a fé está dizendo, pode ser hoje, recebe agora. Aleluia. A cura é tua, levanta-te, toma o teu leito e anda. Amém, irmãos? Então, aleluia. A fé vai trazer as coisas para mais perto. Irmão, por que você está falando tudo isso? Porque talvez você precisa começar a se localizar, se perceber. Talvez você está vendo as coisas tão longe,
tão distante, quando Deus está dizendo: ei, o seu tempo é hoje, o tempo é agora, o tempo que eu quero fazer é nesse tempo. Amém. O que Deus pode Aleluia. fazer em alguns anos, Deus pode fazer hoje. Eu vou adiantar um pouquinho, porque eu sei que nosso tempo é curto. Mas eu quero mostrar uma coisa para você. Você percebeu que quando Jesus está entrando em Betânia, logo a Bíblia diz que Marta corre para ele e diz assim: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo que você pedir a Deus, Deus vai lhe conceder. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, eu muitos e muitos anos olhei para esse texto e eu olhava para essas duas irmãs e eu dizia: meu Deus, como elas estavam cheias de fé. Mas sabe o que eu descobri com o passar do tempo? Que elas estavam cheias de esperança. Por que elas estavam cheias de esperança? Porque Jesus disse assim: Marta, teu irmão há de ressurgir. Se ela tivesse em fé, ela ia dizer: oh, glória, eu sei que o que você fizer agora vai acontecer. Mas quando ele disse: teu irmão há de ressurgir, ela diz assim: mestre, eu sei. Ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Ou seja, elas já tinham ouvido acerca da doutrina da ressurreição dos mortos. Elas entendiam um pouco sobre a ressurreição dos mortos e elas sabiam que vai haver um tempo em que todos os mortos ressuscitarão. Uns ressuscitarão para a vida eterna, para a glória eterna, para a honra eterna, e outros vão ressuscitar para a glória, para vergonha e horror eterno. Amém? Então, a Bíblia vai falar sobre a ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte. E ela entendia um pouco dessa ressurreição, mas naquele momento Jesus olha para ela e diz assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que morra, viverá. E ela continua não entendendo. E ela disse: olha, e ainda que alguém esteja vivo e crê em mim, não morrerá eternamente. Ou seja, ele estava falando sobre quem crê e tem a vida eterna, mas ele estava falando que alguém mesmo morto hoje, morto agora, ele pode ressuscitar, porque ele tem o poder da vida, o poder da ressurreição. E o que Jesus estava querendo que ela entendesse era: é hoje, é agora, eu vou fazer ele ressurgir. Então, logo naquele momento, por isso que ele pergunta: você crê nisso? Você crê que eu sou a ressurreição e quem está morto poderá viver através de mim? Você crê que o seu irmão vai ressurgir hoje? Era isso que Jesus estava perguntando a ela, mas ela estava muito no natural, ela estava somente na esperança. Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece um pouco depois? Deixa eu fazer uma divisão aqui. Talvez você, como Marta, você talvez, ou como Maria, porque as duas têm a mesma atitude, talvez você já recebeu a fé da salvação. É isso que ela diz, mestre, eu tenho credo que tu és o Filho de Deus. Mas Jesus não estava fazendo distinção aqui, ele estava dizendo: a mesma fé que te salvou, é a mesma fé que vai mudar a vida do teu irmão, é a mesma fé que vai mudar a tua família, é a mesma fé que vai te curar, é a mesma fé que vai trazer provisão para a tua casa, para a tua família, é a mesma fé. Não tem isso de uma fé para ser salvo, outra fé para ser curado, outra fé. Não, é a mesma fé, ele não fez distinção, é a mesma palavra. O que te salvou é o que vai fazer você avançar. A fé que te salvou é a fé que vai fazer você ter vitória. E aqui a Bíblia diz que naquele momento a sua outra irmã vem, mas Jesus diz uma coisa interessante. Ele diz: olha, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus.
Todas as duas dizem a mesma coisa. Mestre, se você tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas quando você chega um pouco mais abaixo, e eu queria que você lesse comigo, a partir do verso 38, 38 diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, que era uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Não te disse eu? Quer dizer, Jesus estava repetindo. Eu não disse a você que se você crer, você vai ver. Eu não disse a você que você precisa simplesmente acreditar. E aqui no verso de número 41 diz assim: então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Assim falei por causa da multidão presente, para que eles também creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas por ataduras, rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Que milagre esse, não é? Aleluia! Aleluia! Que milagre extraordinário! Sabe o que é interessante, irmãos? É que Jesus estava querendo que elas saíssem de um nível só de esperança e trouxessem para o nível do sobrenatural, o nível da fé. Que elas trouxessem a sua esperança para o nível da fé. Deixa eu dizer algo para você. Eu não estou falando contra a esperança. A esperança e a fé andam juntas. Por quê? Porque a fé, ela é um combustível para a esperança das coisas que você ainda não alcançou. Mas a esperança, ela tem os seus objetivos concretizados, ela prova o sobrenatural quando ela traz a fé para junto de si e deixa que o milagre aconteça. Lázaro sai para fora. Existem algumas coisas que talvez sejam a pedra da sua vida. Talvez a pedra da sua vida seja o fato de que você está adiando muito, quando você tem junto com você o Deus do sobrenatural. Talvez a pedra da sua vida seja o fato de você estar limitando Deus. Talvez a pedra da sua vida seja não estar exercitando a sua fé. Mas aqui o texto diz que Jesus chama ele. Talvez você precise se levantar hoje. E deixa eu fazer um desafio para você. Talvez você está precisando liberar uma palavra sobre aquilo que está morto. Talvez você está precisando dizer: haja vida na minha casa, haja vida nos meus sonhos. Oh, eu não vou esperar 5 anos, 10 anos. Não, eu creio que o meu tempo agora é um tempo de aceleração, é um tempo que as coisas vão chegar mais rápido, é um tempo de novas oportunidades. Você não vai chegar a lugar nenhum só desejando. Só desejar é esperança. Ah, porque eu desejo isso, eu desejo aquilo outro. Aleluia! Mas deixa Jesus nessa noite trazer vida de uma forma sobrenatural. Eu não sei se estava morto, mas eu sei dizer para você que vai haver vida hoje. Eu sei dizer para você que haverá vida hoje. O meu tempo acabou, eu quero somente orar por você. Aleluia! Pai, eu quero te agradecer.
Está aqui, Senhor, os meus irmãos me ouvindo, me vendo, e eu quero liberar uma palavra sobre a vida deles. Haverá milagre na casa deles, aleluia! Ainda essa semana. Haverá, Senhor, em nome de Jesus, reconciliação, restauração. O diabo colocou na mente de alguém que o que você tinha com essa pessoa ficou lá atrás, está falido, está parado, que o sonho morreu, que o projeto ficou no passado. E você está dizendo para essa pessoa nessa noite: eu vim reavivar o teu sonho, eu vim trazer a tua esperança novamente, a esperança para a árvore cortada, ao cheiro das águas, brotará, dará ramos como planta nova. Eu te levantei, eu te escolhi, Pai. Eu oro pela vida deles. Eu quero declarar, Pai, o chamado, a chama do chamado ardendo. Oh, eu quero declarar sobre a vida deles milagre nas finanças. Do mesmo jeito que você multiplicou o azeite daquela mulher viúva, a farinha da panela não faltará, sobrará. Oh, o Senhor prosperará de todos os lados. Portas novas se abrirão. Eu declaro uma palavra de proteção, de provisão, de milagre. Eu declaro cura se manifestando sobre o corpo físico, restauração de membros, restauração de órgãos, restauração dos ouvidos, dos olhos espirituais, restauração aonde havia morte. Eu declaro: haja vida. Levanta-te, menina, sai para fora, Lázaro. Eu declaro, Senhor, nessa noite, o sobrenatural invadindo o natural e mudando circunstâncias, e mudando situações, o céu invadindo a terra, o curso da natureza sendo mudado, a ordem natural das coisas sendo mudadas. E milagre, milagre acontecendo. Eu declaro no poder do nome de Jesus, pessoas que esse vídeo vai chegar, saindo da depressão, saindo do conformismo, se levantando forte no Senhor, se levantando na alegria do Senhor, na graça do Senhor. Oh, não morrerei, mas viverei, contemplarei os feitos do Senhor sobre a terra. Alguém, Senhor, que está nos ouvindo, não vai morrer, não vai parar, não vai desistir, vai contemplar os feitos do Senhor, porque nada do que está acontecendo é para a morte, mas é para que o nome de Deus seja glorificado através da restauração, da reconciliação, da restauração, do milagre. Oh, Senhor, eu declaro em nome de Jesus, milagre sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus, querido. Que bênção, que graça, que vitória. Que Deus recompense a sua vida, traga sobre o seu coração, sobre o seu ministério, sobre o seu lar, sobre o seu intelecto, bênção, graça, vitória, unção, discernimento e capacidade sobrenatural vindo do trono da graça do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado. Temos pouquíssimo tempo antes dessa live cair. Eu quero agradecer de coração por essa palavra vinda do trono de Deus para nós. Amém. E que Deus traga para você infinitamente mais ou muito mais além do que tudo quanto você tem pedido ou pensado, conforme o poder dele que opera em nós. Amém. Amém. Muito Deus obrigado. abençoe. Muitíssimo obrigado. E fica o convite para outras oportunidades estarmos juntos. Coloco-me à sua disposição também, inteiramente à sua disposição, para juntos fazermos aquilo que é bom e agradável aos olhos do Senhor. Vai cair em 20 e poucos segundos
eu quero só me despedir, deixando com vocês um grande abraço, lembrando que amanhã estamos juntos a partir das 22 horas. Deus abençoe a todos, fiquem na graça e na paz. Sugiro que ouçam mais uma vez essa live, anotem os textos e estudem, tem muito material para